Você lembra da sensação de ligar a TV e mergulhar em um mundo inteiro de aventuras? Hoje vamos revisitar 12 desenhos animados das décadas de 70 e 80 que foram alvo de cortes, mudanças de horário e até censura, mas que mesmo assim conquistaram milhões de brasileiros. Eles encantaram crianças, preocuparam adultos e mudaram para sempre a forma como a televisão pensava o conteúdo infantil. Prepare-se, porque em poucos minutos a nostalgia vai bater forte e você vai sentir que voltou para o sofá da infância. Caverna do Dragão. Caverna do Dragão estreou no Brasil trazendo um grupo de jovens comuns que, de repente, atravessavam um portal mágico e caíam em um mundo cheio de monstros, feitiços e enigmas. O impacto foi imediato. Cada personagem representava uma virtude e também uma fraqueza que as crianças reconheciam em si mesmas. A aventura parecia feita sob medida para a imaginação, mas logo surgiram preocupações. Pais e educadores questionavam se era adequado mostrar armas, batalhas e magia em horário infantil. Alguns episódios foram editados e até hoje circulam lendas sobre capítulos inteiros que nunca chegaram à TV aberta. O maior mistério ficou com o final nunca exibido. A ausência de um desfecho claro gerou teorias, boatos e até roteiros alternativos inventados por fãs. Essa lacuna aumentou ainda mais o fascínio da série, que nunca perdeu o brilho. Mesmo em reprises incompletas, Caverna do Dragão mantinha o público preso. Crianças repetiam frases do Mestre dos Magos, imitavam os heróis no recreio e sonhavam com a volta para casa junto com eles. O desenho desaparecia por meses e depois voltava em outro horário, o que só reforçava a sensação de proibição. A televisão brasileira aprendeu, com essa série, a negociar fantasia e cuidado sem destruir a magia. Hoje, basta ouvir a abertura para que toda uma geração se transporte de volta ao sofá, com a mesma mistura de medo e encantamento. A lembrança continua viva, como se o portal nunca tivesse se fechado. He-Man. He-Man explodiu nas telas com músculos impossíveis, castelos místicos e uma espada que transformava medo em bravura. O bordão ecoava no recreio e a cada episódio vinha uma lição curta sobre amizade, responsabilidade e escolhas. Junto com a febre, chegaram questionamentos sobre pancadaria em horário infantil e sobre a linha entre aventura e exagero. Emissoras testaram faixas diferentes e fizeram cortes mínimos para acalmar reclamações sem quebrar o encanto. Mesmo assim, a série virou tsunami cultural com cadernos, bonecos, festas e desenhos colados nos cadernos. A cidade parecia eterna quando as crianças corriam com espadas de plástico improvisadas. O vilão carismático ensinava que o mal pode ser teatral e ridículo, e isso reduzia a tensão depois das lutas. Enquanto pais pediam cautela, o público mirim se agarrava ao arco simples, vencer o medo, proteger amigos e seguir em frente. O herói tinha identidade secreta, e isso conectava com a timidez de quem se sentia comum e queria uma chance de brilhar. Quando temporadas sumiam, a sensação de proibição crescia e a saudade também. O tempo passou e He-Man ficou como cartaz da década em que a TV afinou o equilíbrio entre ação, moral e vigilância. Hoje, a lembrança da trilha e do céu lilás do castelo funciona como um portal para tardes de lanche simples, casa cheia e risadas fáceis. Foi exagerado, foi barulhento e foi inesquecível. No Brasil, ajudou crianças a falar sobre coragem, limites e amizade, enquanto a televisão aprendia a ajustar intensidade sem perder o coração. She-Ra. She-Ra chegou como resposta luminosa ao universo de guerreiros musculosos e apresentou uma heroína que combinava força, compaixão e liderança. As crianças encontraram ali um espelho diferente e muitos pais vibraram por ver protagonismo feminino em horário nobre da infância. Logo vieram as questões conhecidas, magia, armas e vilões intensos pediam a atenção das emissoras, que ajustavam horários e filtravam cenas mais quentes. Mesmo assim, a série conquistou espaço com cores vivas, humor gentil e conflitos que terminavam com aprendizados claros. A relação entre irmandade e resistência contra um império opressor ensinou que coragem também fala baixo e trabalha em equipe. As músicas grudaram, a iconografia virou fantasia de festa escolar e a conversa em casa ganhou novos ângulos. Enquanto alguns pediam mais doçura, outros queriam mais ação, e a TV tentava equilibrar expectativas sem trair a aventura. O resultado foi uma memória afetiva
que segue pulsando quando essa espada se ergue e a transformação acontece diante dos olhos. A figura de Adora provou que cuidado e firmeza podem caminhar juntos e que lealdade não depende de volume. Com o tempo, a série sumiu, voltou, foi reavaliada e firmou seu papel como marco de representatividade para uma geração inteira. A lembrança ficou mais suave e mais profunda ao mesmo tempo. Quando alguém canta a abertura, muita gente fecha os olhos e volta à sala iluminada da infância. No Brasil, She-Ra abriu portas para conversas sobre identidade, respeito e amizade, e mostrou que a televisão podia ser bonita e poderosa. Thundercats. Thundercats aterrissou com traço marcante, ritmo veloz e uma mitologia que misturava tecnologia e magia sem pedir licença. O chamado de Lion-O virou grito de recreio, e a espada que crescia parecia responder ao coração acelerado de quem assistia. Junto com a paixão veio o debate. Monstros ameaçadores e lutas longas combinavam com a tarde das crianças. Emissoras ajustaram janelas e fizeram cortes pontuais para acalmar pais preocupados sem quebrar a história. O carisma do time segurava a audiência, Pantro criava máquinas, Chetara corria como vento, Tigra era cálculo e calma. Os vilões tinham presença e ensinavam que o medo existe para ser enfrentado em grupo. A trilha batia forte e a direção de arte transformava cada plano em pôster de caderno. Quando o desenho sumia alguns dias, a sensação de assunto proibido aumentava e a curiosidade crescia ainda mais. No equilíbrio entre adrenalina e cuidado, a série achou um ponto que permitiu seguir adiante sem apagar sua centelha. A memória brasileira guarda esse fogo como marca de época. Quem viveu, lembra de transformar sala em campo de batalha, com almofadas por escudos e risadas por vitória. Thundercats ensinou camaradagem e responsabilidade por meio de aventura e ajudou a televisão a dosar intensidade com afeto. Por isso, continua rugindo na lembrança de quem cresceu naquela década. Quando a música de abertura toca, o tempo desacelera e o corpo arrepia. É sinal de que a infância permanece acesa em algum lugar seguro dentro da gente, esperando o próximo chamado. As Tartarugas Ninja. 4 irmãos mutantes vivendo nos esgotos de Nova York com um mestre rato sábio e uma repórter corajosa como aliada, parecia uma mistura improvável e virou febre imediata no Brasil. O desenho equilibrava humor, ação e carisma e rapidamente conquistou uma legião de fãs. Pais começaram a questionar a presença de armas como nunchakus e espadas em horário infantil, e emissoras reagiram ajustando faixas e suavizando algumas cenas. Mesmo assim, o sucesso não diminuiu. Michelangelo comia pizza e fazia piadas, Leonardo liderava, Rafael contestava e Donatello inventava. Cada criança se identificava com um deles, o que reforçava o vínculo. O bordão Cowabunga se tornou senha de amizade nos recreios. Episódios que sumiam da grade e voltavam depois alimentavam rumores de proibição, aumentando ainda mais o interesse. Enquanto adultos discutiam limites, a garotada improvisava máscaras de papel, treinava golpes imaginários e disputava quem seria o herói da vez. O equilíbrio entre ação intensa e vilões caricatos mantinha a leveza sem assustar demais. A cidade virava campo de aventuras e a trilha sonora acelerava a imaginação. Décadas depois, basta ver uma fatia de pizza para que a lembrança volte. As Tartarugas Ninja ensinaram que diferenças podem se complementar, que a amizade vence crises e que coragem pode vir acompanhada de humor. Na televisão brasileira, marcaram a transição para desenhos mais ousados, sem perder o espírito de brincadeira. Até hoje, a memória desses 4 irmãos permanece viva, lembrando que a infância foi feita de risadas, coragem e pedaços generosos de pizza compartilhados. Pica-Pau. Pica-Pau atravessou gerações e conquistou força nos anos 70 e 80, ocupando tardes inteiras na televisão brasileira. O humor caótico, físico e barulhento encantava crianças, mas também gerava discussões entre pais. Fases antigas mostravam situações mais agressivas, que posteriormente foram revistas e, em alguns casos, editadas ou retiradas do ar. A emissora reorganizou pacotes, suavizou conteúdos e preservou a essência do Brás do Tiro, personagem sempre irreverente e astuto. O resultado mostrou que programação pode evoluir sem apagar memória. Crianças riam das artimanhas, imitavam a risada inconfundível e repetiam bordões no recreio. Em casa, adultos avaliavam se aquilo era exagero ou apenas uma caricatura da vida.
Com o tempo, ficou claro que cada fase do Pica-Pau refletia um estilo diferente de humor, mais agressivo em alguns momentos, mais ingênuo em outros. Essa diversidade acabou virando estudo de como filtrar sem destruir um clássico. O sofá virava plateia, o lanche acompanhava cada episódio e a gargalhada ecoava pela casa. O passar dos anos suavizou a recepção, e hoje o personagem continua sendo lembrado com carinho. Ele representa uma infância barulhenta e divertida, cheia de energia e imaginação. Pica-Pau se adaptou sem perder identidade e mostrou que tradição e cuidado podem caminhar juntos. Sua risada continua sendo senha imediata para voltar no tempo e reviver momentos simples, mas inesquecíveis. Assim, o pássaro vermelho permanece voando alto, mesmo que com asas diferentes, e garante lugar eterno na memória de milhões de brasileiros. Tom e Jerry. Tom e Jerry parecem simples, um gato sempre tentando pegar um rato, mas o encanto estava na execução perfeita. Nos anos 70 e 80, dominaram tardes de televisão no Brasil e ensinaram humor visual sem depender de falas. O ritmo acelerado, as perseguições absurdas e o humor pastelão conquistavam crianças, enquanto adultos riam, lembrando do cinema mudo. Alguns episódios foram editados ou retirados devido a cenas consideradas violentas para o público infantil, mas nada disso diminuiu a popularidade. A fórmula era mágica, rivalidade eterna que, em certos momentos, se transformava em parceria quando um inimigo maior aparecia. A trilha musical guiava cada corrida, cada silêncio e cada golpe, funcionando quase como uma orquestra invisível. A televisão rotacionava pacotes, reorganizava episódios e mantinha a dupla sempre presente. Crianças imitavam as brigas no recreio, adultos riam junto e todos sabiam que, no fim, o ciclo recomeçava. Mesmo quando episódios sumiam por semanas, a curiosidade só aumentava. Tom e Jerry mostraram que o humor físico, bem construído, pode atravessar gerações e culturas. O sofá virava pista de corrida e a sala se enchia de gargalhadas. O tempo passou, mas basta ver uma cena rápida para reconhecer imediatamente o estilo. A dupla virou aula de comédia, prova de que simplicidade e precisão criam algo eterno. No Brasil, permanecem como referência nostálgica de tardes despreocupadas. O riso chega antes da cena terminar porque a memória já sabe o que vem e, mesmo assim, continua rindo como se fosse a primeira vez. Looney Tunes. Pernalonga, Patolino, Frajola e Piu Piu dominaram manhãs brasileiras misturando piadas rápidas, perseguições insanas e olhares diretos para a câmera que quebravam a quarta parede. O humor parecia infinito. E os bordões entraram no vocabulário do dia a dia. Com o tempo, algumas animações antigas passaram por revisões devido a estereótipos e situações consideradas inadequadas. Pacotes de exibição foram reeditados, mas a essência permaneceu. Crianças e adultos riam por razões diferentes e a magia continuava. A televisão aprendeu a contextualizar sem destruir, preservando o ritmo acelerado, o timing impecável e a ousadia dos personagens. O repertório variava entre a esperteza de Pernalonga, a raiva desastrada de Patolino e a persistência de Frajola contra Piu Piu. A música conduzida como orquestra elevava a comédia a outro nível. Quando alguns episódios saíam do ar, crescia a sensação de que eram proibidos, o que só alimentava a curiosidade. Mesmo assim, Looney Tunes seguiu firme como referência de irreverência. O impacto cultural foi tão grande que até hoje basta uma cenoura roída ou um olhar irônico para despertar lembranças. O Brasil adotou os personagens como parte da infância e eles se tornaram ponte entre gerações. Pais e filhos puderam rir juntos do mesmo absurdo, provando que o humor inteligente atravessa o tempo. Looney Tunes mostrou que ousadia pode caminhar com consciência e que rir de si mesmo é uma lição valiosa. Assim, permanece eterno no coração brasileiro, como símbolo de criatividade, ritmo e ousadia televisiva. Cavalo de Fogo. Cavalo de Fogo não teve centenas de episódios, mas marcou profundamente o Brasil dos anos 80. A história da princesa protegida por um corcel mágico combinava fantasia, melodrama e uma abertura inesquecível. Mudanças de horário e hiatos criaram a impressão de que a série aparecia e desaparecia como um sonho, aumentando ainda mais o fascínio. Parte do público pedia mais suavidade, outros exigiam mais ação e a televisão tentava equilibrar expectativas. O visual colorido, as canções e os vilões ameaçadores criaram um ambiente que parecia maior do que a tela.
Crianças imitavam a música, desenhavam cavalos em cadernos e sonhavam com aventuras semelhantes. Quando episódios sumiam, crescia a sensação de que eram proibidos, o que reforçava a aura de mistério. Mais tarde, reprises pontuais reacenderam a chama da nostalgia. O enredo trazia lições claras sobre família, amizade e esperança, sempre embaladas em cenários de conto de fadas. O que sustentou a lembrança foi a mistura de perigo e ternura, que conquistou corações de várias idades. Hoje, basta ouvir a canção inicial para que memórias voltem de forma imediata. Cavalo de Fogo ensinou que uma história curta pode ser eterna quando toca emoções profundas. O desenho permanece como exemplo de como a televisão pode criar universos com poucos recursos, mas com impacto duradouro. Para quem viveu aquela fase, o cavalo ainda atravessa a tela, iluminando lembranças com coragem e magia. Muppet Babies. Muppet Babies transformava um quarto comum em universos inteiros, explorando a imaginação como motor principal. O Brasil recebeu a série com carinho, pois falava diretamente com crianças e também com adultos, por meio de referências inteligentes e humor terno. Cada episódio mostrava como caixas, lençóis e brinquedos podiam virar naves, castelos ou florestas. Com o tempo, mudanças na grade fizeram alguns capítulos sumirem, o que aumentava a sensação de raridade. Ainda assim, a série ensinava a resolução de conflitos, cooperação e amizade, sem precisar de violência ou vilões assustadores. A figura da babá invisível impunha limites com doçura, e a trilha grudava na memória. Crianças se inspiravam para criar brincadeiras próprias, e pais se emocionavam com mensagens de afeto. Quando outras produções cheias de ação ocuparam espaço, os Muppet Babies se recolheram, mas nunca desapareceram do coração do público. Em reprises, viraram bálsamo para dias difíceis, lembrando que brincar também é cura emocional. O estilo visual aconchegante e a música marcante reforçavam o vínculo afetivo. Hoje, basta ouvir a abertura para que todos voltem a imaginar mundos com simplicidade. A série mostrou que televisão pode ser educativa, encantadora e divertida ao mesmo tempo. Muppet Babies permanece como cobertor de infância, aquecendo gerações e provando que imaginação compartilhada é tesouro eterno. DuckTales. DuckTales trouxe aventuras globais para as tardes brasileiras, acompanhando Tio Patinhas e seus sobrinhos em busca de tesouros e encrencas. A abertura chiclete grudava na cabeça e a ideia de mergulhar em moedas virou brincadeira de quintal. Episódios às vezes sumiam da grade, o que criava a sensação de mistério e aumentava o interesse. A série equilibrava suspense, humor e lições simples de vida. Os personagens eram carismáticos. O Guinho, Zezinho e Luizinho ensinavam trabalho em equipe. Tio Patinhas aprendia humildade mesmo fingindo não aprender. A repórter, a Patrícia, dava credibilidade e aproximava o universo do público. Emissoras reorganizavam pacotes e rumores de episódios proibidos circulavam entre crianças. A música impulsionava a imaginação, transformando quintais em selvas e salas em museus. DuckTales mostrou que a aventura podia ser leve, divertida e educativa. Foi usado como exemplo de que televisão infantil não precisava ser violenta para conquistar atenção. Décadas depois, o desenho continua vivo na memória coletiva. Quando a abertura toca, sorrisos surgem automaticamente, lembrando tardes simples com lanche e risadas. O impacto cultural foi enorme e a série provou que carisma e boa escrita superam limitações técnicas. DuckTales permanece símbolo de curiosidade e coragem, lembrando que explorar o mundo é sempre melhor com amigos ao lado. No Brasil, garantiu seu lugar como clássico eterno que ainda emociona e inspira novas gerações. Silverhawks. Silverhawks levou ficção científica para o público infantil, apresentando heróis metálicos meio humanos e meio máquinas lutando contra vilões cósmicos. O visual reluzente impressionava, e a trilha sonora reforçava a atenção de cada episódio. Pais e programadores observavam com atenção, preocupados com a intensidade das batalhas e o clima sombrio. Emissoras testaram horários diferentes, cortaram cenas pontuais e ainda assim mantiveram a aura de mistério. O público adolescente adorava e a série virou senha de conversa nos corredores da escola. Episódios que sumiam da programação aumentavam o mito de proibição e alimentavam ainda mais a curiosidade. Os personagens funcionavam como banda, cada um com função específica, o que facilitava a identificação dos fãs. Havia risco, mas também havia lições de camaradagem e trabalho em equipe.
Silverhawks ajudou a televisão brasileira a experimentar narrativas mais ousadas, sem romper totalmente a barreira do bom senso. A estética metálica e o espaço infinito criavam um universo envolvente. Quem viveu a época ainda lembra da sensação de sentar no sofá e transformar a sala em nave espacial. Décadas depois, basta ouvir um acorde da abertura para sentir de novo o arrepio. O desenho mostrou que até ficção científica podia ser emocional, ensinando que coragem tecnológica também precisava de amizade. Silverhawks permanece lembrado como aventura ousada e emocionante, prova de que a TV infantil podia ousar mais sem perder o coração. Qual desses desenhos cutucou mais a sua memória e por quê? Se este vídeo te trouxe boas lembranças, inscreva-se no canal, deixe o like, ative o sininho e conte sua história nos comentários. Compartilhe com quem viveu essa fase e salve para revisitar quando a saudade bater de novo.